Olá! Hoje a nossa conversa é sobre um assunto, olha, que deixou todo mundo em alerta máximo no Brasil, um surto de intoxicações bem graves, infelizmente algumas fatais, por causa de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Exato. A gente reuniu bastante material para essa análise, viu? Tem comunicados oficiais da saúde, da fiscalização, reportagens bem detalhadas, dados de associações do setor, análises do mercado, enfim. Sim, um conjunto bem robusto de fontes. E o nosso objetivo aqui é realmente mergulhar a fundo, sabe? Entender o tamanho real desse problema, os riscos todos, o que está sendo feito e, claro, o que ainda está meio no ar, as perguntas que ficam. Perfeito. E olha, o cenário que deu start para essa análise é muito sério mesmo. A gente está falando de dezenas de casos, né? Alguns suspeitos, outros já confirmados, de intoxicação por metanol. E com mortes confirmadas, o que é o pior, principalmente em São Paulo, né, onde se concentraram mais. Nossa. E a resposta inicial foi rápida. Formaram logo uma força-tarefa. Juntou o governo federal, estadual, para investigar de onde isso está vindo e, claro, tentar tirar esses produtos perigosos de circulação o quanto antes. Certo. Então vamos começar a desenrolar isso. É fundamental a gente entender uma coisa. Esse surto agora, com o metanol, é a notícia do momento, claro. Mas ele não surgiu do nada, né? Uhum. As fontes que a gente olhou, todas elas indicam que a falsificação de bebidas, principalmente as destiladas, já era um problema que vinha crescendo bem antes desses casos de metanol virem à tona. Isso mesmo. Os números antes dessa crise toda já deixavam a gente de cabelo em pé. A ABBD, que é a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas, e outras consultorias também já vinham alertando, sabe? Falando desse avanço do mercado ilegal. E tem números sobre isso. Tem sim. Alguns levantamentos que a gente viu apontam um aumento na falsificação de destilados, assim, na casa dos 25%. Em um ano. 25%. É muita coisa. Muita coisa. E isso significa uma perda de impostos gigantesca, né? As projeções para 2024 só desse mercado ilícito chegam perto de 28 bilhões de reais. 28 bilhões de reais? Nossa Senhora. É um volume de dinheiro, assim, impressionante, que não vai para os cofres públicos e, o que é pior, né? Acaba financiando o crime organizado com consequências trágicas como essas que a gente está vendo agora. Exato. Fica muito claro que esse choque do metanol é, na verdade, a pontinha do iceberg. Um problema estrutural bem maior, bem mais antigo. Quase um sintoma, né, dessa economia paralela enorme. Precisamente. E quando a gente foca no metanol, o álcool metílico, olha, o perigo é extremo. Ele é muito, muito tóxico para a gente. Bem diferente do etanol, que é o álcool que pode ter na bebida, né? O metanol, mesmo pouquinho, um gole pequeno, já pode dar sintomas bem severos. Que tipo de sintoma? Começa com náusea, vômito, dor abdominal forte, a pessoa fica confusa, com a consciência alterada, problemas da visão. E as consequências podem ser para sempre, né? Pelo que as fontes detalham. Lesão no nervo óptico que leva à cegueira, cegueira permanente e, no pior caso, a morte. É muito assustador pensar que um produto que está ali na prateleira para ser consumido pode ter um veneno desses escondido. Sem dúvida nenhuma. E é uma corrida contra o tempo, sabe? Nesses casos, o tratamento tem que ser imediato, no hospital. Existem antídotos, sim, como o fomepizol ou até o próprio etanol, mas, claro, administrado com controle médico total. Uhum. E medidas de suporte intensivo também, às vezes até hemodiálise. A rapidez para diagnosticar e começar o tratamento é o que faz toda a diferença entre a pessoa sobreviver, ter menos sequela ou o pior acontecer. Imagino. Diante de uma ameaça tão grave assim para a saúde pública, a resposta oficial tinha que ser rápida, coordenada. As fontes mostram que o Ministério da Saúde agiu em várias frentes, né? Sim, a mobilização foi grande. O Ministério soltou notas técnicas, alertas epidemiológicos urgentes, orientando a rede de saúde toda, né, sobre a necessidade de notificar na hora qualquer caso suspeito. Notificação compulsória e imediata. Certo. Para unificar os protocolos clínicos, para coordenar as ações entre União, estados, municípios,
todo mundo falando a mesma língua. E é uma preocupação grande, imagino eu, foi garantir que tivesse antídoto disponível, né? Porque são coisas específicas, talvez não tão comuns ali no dia a dia do hospital. Exatamente. Esse foi um ponto crucial. Fizeram um esforço grande para checar os estoques e reforçar onde precisava. Isso envolveu desde pedir o Fomepizol, que às vezes vem de fora por cooperação internacional, até mapear onde tinha etanol injetável disponível, principalmente nos hospitais maiores de referência. Entendi. O foco total dessas ações é esse: padronizar o jeito de agir para salvar vidas, diminuir os danos em quem sobrevive e, claro, fortalecer a vigilância para pegar novos casos o mais rápido possível. Faz todo sentido. Agora, essa crise toda acabou trazendo de volta uma discussão mais antiga, né? Bem técnica até, sobre como se fiscaliza a produção de bebida no Brasil. Um sistema chamado Sicobé. As fontes falam bastante disso. O que era exatamente esse Sicobé e por que ele voltou para a pauta agora? Então, o Sicobé, que é o Sistema de Controle de Produção de Bebidas, foi uma ferramenta que a Receita Federal implementou uns anos atrás. O foco principal era fiscal mesmo. Era para monitorar o volume de produção de algumas bebidas, principalmente cerveja, refrigerante, água, essas bebidas frias, usando uns equipamentos, uns contadores que ficavam lá na linha de produção da fábrica. Ah, entendi. Para controlar imposto tipo IPI, PIS/COFINS. Isso ajudava a Receita a ter um controle melhor da arrecadação desses impostos. E ele não funciona mais? Eu li nas fontes que ele foi desligado em 2016? Correto. E em 2016, a Receita decidiu descontinuar o Sicob. A alegação na época foi o custo alto para manter o sistema e que já existiriam outros jeitos de fazer o controle fiscal. Só que essa decisão deu o que falar, gerou um imbróglio institucional bem grande. Como assim? O Tribunal de Contas da União, o TCU, analisou esse desligamento e considerou que foi irregular. Chegou até a determinar que a Receita reinstalasse o sistema. Ah, então a Receita teve que reinstalar? Ou não foi bem assim? A história parece que tem mais coisa aí. Pois é, tem sim. A coisa foi parar na Justiça. E o Supremo Tribunal Federal, o STF, entrou na história e deu uma liminar, uma decisão provisória, que suspendeu essas decisões do TCU que obrigavam a reinstalar o Sicob na hora. Então, o resultado prático é que a gente está num impasse jurídico, administrativo, que está aí até hoje, se o sistema volta ou não volta. Está nessa discussão. E aí que entra a polêmica, né? Se isso tem a ver ou não com esse surto de metanol agora nos destilados. As opiniões são bem diferentes, pelo que as fontes mostram. Exatamente. Esse é o X da questão. Um ponto central dessa controvérsia toda. De um lado, você tem a Receita Federal e também a Secretaria de Comunicação do Governo, defendendo que, olha, não tem relação direta de causa e efeito. Qual o argumento deles? O principal é que o Sicobé era focado em cerveja e refri, não em destilado. Os destilados teriam outro tipo de controle, tipo selo físico da Casa da Moeda, controle de documento fiscal. Eles também falam que outras ações contra o crime organizado, contra a sonegação, continuaram acontecendo mesmo sem o Sicobé. Faz sentido o argumento de que o foco era outro produto, mas e a visão contrária? Quem acha que o fim do Sicobé pode sim ter tido alguma influência no que a gente está vendo agora? Bom, aí você tem entidades do setor de bebidas, analistas que a imprensa ouviu, eles levantam outra hipótese. Argumentam que, mesmo não sendo foco direto, o Sicob dava uma camada a mais de controle, gerava dados sobre a produção geral de bebidas, né? E aí, quando ele foi desativado, teria rolado um apagão de dados, uma visibilidade menor sobre o que estava circulando no mercado como um todo, e isso, nessa visão, pode ter diminuído a percepção de risco para quem frauda, sabe? E meio que indiretamente facilitado o crescimento das atividades ilegais, incluindo a falsificação de destilados que agora deu nessa tragédia. Entendi. Então, para resumir essa polêmica, um lado fala, olha, o Sicob não era para destilado, então a falta dele não explica a crise atual. O outro lado sugere que, a falta de um controle geral mais forte, mesmo que indireto, deixou o ambiente mais fácil para a ilegalidade crescer e isso respingou nos destilados também. É um debate sobre efeito direto versus indireto e, pelo visto, não tem consenso. Perfeito. É exatamente isso. É fundamental deixar claro que tem argumentos técnicos dos dois lados.
Posições jurídicas diferentes sobre qual foi o impacto real do fim do Sicoob não é uma coisa simples, preto no branco, causa e efeito direto que todo mundo concorda. Crise atual tá aí, exigindo ação agora, né? O que está sendo feito na prática, em termos de investigação, de fiscalização, para tirar essas bebidas perigosas de circulação? As fontes falam de uma mobilização policial e sanitária bem forte. Sim, a resposta operacional tem sido intensa em várias frentes. A Polícia Federal, por exemplo, abriu um inquérito específico para investigar as redes criminosas por trás disso. E a investigação federal quer ir fundo. Não é só achar a fábrica clandestina. É mapear a cadeia toda. Como assim a cadeia toda? Quem fornece o metanol? Como ele foi desviado ou entrou ilegalmente no país? Quem está botando dinheiro nisso? Quem distribui? E se tem outros crimes juntos, tipo lavagem de dinheiro, sonegação fiscal em grande escala. Tudo isso está no radar da PF. E essa ação não é só federal, né? As fontes falam muito de operações integradas. Correto. A gente está vendo muitas ações conjuntas. Envolve a PF, o Ministério da Agricultura, que fiscaliza as fábricas registradas, as vigilâncias sanitárias dos estados e municípios, que olham o comércio, e as polícias estaduais também. E tá dando resultado. Sim, essas operações já interditaram bares, restaurantes, distribuidoras, já fecharam destilarias clandestinas. E as apreensões são enormes. Aquele exemplo que você falou antes, mais de 128 mil garrafas suspeitas apreendidas numa única ação em São Paulo. Olha só, isso dá uma ideia da escala industrial dessa fraude. 128 mil garrafas, nossa. Isso mostra mesmo que não é coisa de um ou outro fazendo em casa, né? São operações criminosas organizadas, com capacidade de produzir e distribuir em larga escala. Sem a menor dúvida, e ao mesmo tempo as vigilâncias sanitárias locais estão ali na ponta, interditando o lugar que vende produto suspeito, coletando amostra para mandar para o laboratório, que é um trabalho super detalhado e essencial, trabalhando junto com a rede de saúde para ver se aparece mais alguma vítima, e tomando medidas administrativas duras também, tipo suspender a inscrição estadual de distribuidor investigado para cortar a capacidade legal dele operar. Todo esse cenário de crise, fiscalização apertando, desconfiança, com certeza isso tudo traz consequências para o setor legal de destilados, né? Para quem faz tudo direitinho. Quais são os principais impactos que as fontes apontam para essa indústria? Olha, os impactos podem ser bem grandes e preocupantes para os produtores legais. O mais óbvio e imediato é a confiança do consumidor que fica abalada, né? É natural que as pessoas fiquem com medo, com receio. Isso pode levar a uma queda nas vendas. Principalmente de marcas menos conhecidas, talvez, ou vendidas em lugares mais informais. Exatamente. Onde a percepção de risco acaba sendo maior. E isso gera uma pressão por mais controle, mais regulamentação também, né? Imagino que sim. É quase inevitável. A gente pode esperar um movimento por regras mais rígidas de rastreabilidade. Talvez novos tipos de selo de segurança, código único na garrafa ou até reavaliar sistemas de monitoramento. A fiscalização tende a ficar mais forte. E tudo isso, claro, significa custo maior para as empresas se adequarem. Custo de conformidade que chamam. E quem sente mais o peso desse custo extra? As fontes falam que o impacto não é igual para todo mundo. Sim, normalmente quem mais sofre são os pequenos e médios produtores. As grandes empresas, as corporações, têm mais dinheiro, mais estrutura para absorver esses custos, para implementar tecnologia de rastreabilidade mais complexa. Entendi. Já os produtores artesanais, que são muitos e super importantes para a economia e para a cultura local, podem ter uma dificuldade bem maior para cumprir exigências novas. E isso pode até levar a uma concentração maior do mercado, sabe? As marcas grandes, que já têm controle de qualidade forte, mais capital, podem ganhar espaço enquanto os menores ficam lutando para sobreviver. E além desses custos para se adequar, tem os prejuízos diretos também, né? Perda de venda, possíveis recalls. Exato. A perda de receita porque o consumidor está desconfiado é um ponto. Custos com eventuais recalls, seja por prevenção ou por obrigação, ter que destruir estoque suspeito, possíveis processos na justiça, o dano para a imagem da marca, tudo isso entra na conta. Nossa. E soma isso àquela perda fiscal bilionária do mercado ilegal que a gente falou, que afeta todo mundo. E tem ainda um risco para a imagem do Brasil lá fora.
Se essa crise não for bem controlada, bem comunicada, pode arranhar a reputação dos destilados brasileiros no mercado internacional, prejudicar a exportação. Realmente, são muitas frentes de impacto. E enquanto as ações vão andando, ainda tem perguntas importantes sem resposta, né? As fontes mostram que tem algumas lacunas críticas nas investigações. Uma das perguntas mais cruciais é: de onde veio exatamente o metanol usado nessas bebidas falsas? Como essa substância química, que é controlada, usada na indústria como solvente em combustível, como ela foi parar dentro da garrafa de bebida? É a pergunta de milhões, né? Exato. Foi desvio de importação legal, usar um produto que era para outra coisa, foi contrabando. A ANP, que regula solventes, e a Polícia Federal estão investigando isso a fundo, tentando rastrear essa cadeia. Mas enquanto essa rota não for totalmente descoberta e bloqueada, o risco continua existindo. E a outra grande dúvida volta para aquela questão do controle, né? Qual o modelo ideal de fiscalização daqui para frente? Será que só reativar o Sicob, mesmo que acontecesse, resolveria o problema dos destilados? Essa questão de fundo que continua aí em aberto, o debate sobre qual a melhor arquitetura de controle que seja eficiente, que não custe uma fortuna, que cubra o que eu precisa e que não mate a indústria legal, esse debate continua. Mesmo que Sicob voltassem a perguntar, ele funciona mesmo para os destilados? Vale o custo? Precisaria adaptar? Teria dinheiro para isso? E os pequenos produtores, como ficam? Ou será que precisa de outras coisas junto? Rastreabilidade digital, controle de insumo, inteligência fiscal. Não tem resposta fácil, não tem solução única. Certo. Então, tentando organizar as ideias. Quais seriam os cenários mais prováveis e as recomendações principais que a gente tira dessa análise toda das fontes? Olha, no curtíssimo prazo, a prioridade total continua sendo a emergência. Saúde pública, achar e tratar as vítimas, tirar produto suspeito do mercado e repressão policial, desmantelar as quadrilhas, prender os responsáveis. O risco de ter mais casos ainda existe, porque ninguém sabe o tamanho exato da distribuição desses lotes contaminados. E olhando um pouquinho mais para frente, para os próximos meses, talvez anos. A médio prazo, é quase certo que a gente vai ver as regras ficando mais apertadas. Exigências maiores de rastreabilidade, controle de qualidade na indústria de bebidas. Também é esperado que os órgãos conversem mais, troquem mais informação. Anvisa, ANP, Receita, polícias, ministérios públicos. O controle da cadeia de substâncias perigosas, como o metanol, deve ser revisto, mais apertado. E como a gente já falou, isso provavelmente vai trazer mais custo de conformidade para o setor legal. Quais seriam as recomendações-chave, assim, que aparecem com mais força nas fontes que a gente consultou? Tem alguns pontos que são meio consenso, sabe? Intensificar a testagem de produto no mercado, isso é básico. Agilizar o rastreamento fiscal e logístico dos lotes suspeitos. Investir pesado em campanha de informação para o consumidor. Informação sobre o que, especificamente? Sobre os riscos, como desconfiar de um produto, o que fazer se tiver sintoma, e garantir que a rede de saúde esteja preparada, com antídoto, com protocolo, para tratar direito. E talvez o mais importante: transparência total nas investigações e responsabilização exemplar de quem fez isso, para tentar reconstruir minimamente a confiança que foi perdida. Uma análise bem complexa, mas super necessária para a gente entender a gravidade e todas as consequências dessa crise. Para a gente terminar, fica uma reflexão que as fontes meio que jogam para a gente, né? Diante de um mercado ilegal tão gigante, tão perigoso, que movimenta bilhões e que mata pessoas, como é que a gente acha o equilíbrio na hora de regular? Pois é. Como implementar os controles que precisa para proteger a saúde de todo mundo, sem ao mesmo tempo criar tanta barreira de custo que acaba inviabilizando quem produz legalmente. Principalmente os menores, que são tão importantes para a economia, para a cultura. Como garantir segurança sem sufocar a indústria que está na lei? É um desafio enorme, né? Que vai exigir resposta coordenada, inteligente, da sociedade e do Estado.